Dificilmente você vai achar um árbitro punindo um jogador por uma simulação fora da área. Assim como tem algumas regras que elas estão lá no livrinho, mas, por exemplo, vocês já viram alguma punição do goleiro que fica mais de 6 segundos com a bola? Tá na regra. Raramente. Um derby, com 47 minutos do segundo tempo, o Hugo faz uma defesa homérica de um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Não sei se algum árbitro teria coragem e nenhum alguém estivesse no VAR de marcar para voltar essa cobrança. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou no debate lá do jogo aberto. Eles puderam analisar cada centímetro ali de campo nesse grande jogo entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Timão, né? 1-1, Hugo Souza defendendo o pênalti já na prorrogação, nos acréscimos, né? Já no finalzinho do jogo, um resultado muito bom pro Corinthians, que consegue sair com um pontinho na casa do rival, o Corinthians com jogador a menos, o Yuri Alberto foi expulso, enfim, certamente um grande resultado. Por outro lado, os palmeirenses estão indignados com o técnico Abel Ferreira. É sobre isso que falaremos a partir de agora. O link estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Gerou todo o problema. Esse primeiro lance, o amarelo, foi bem aplicado. Acho que pouca gente pode não concordar, mas tem sido uma premissa da arbitragem marcar esse tipo de coisa. Chutou a bandeirinha, tá? Torcida única, vai lá e dá um amarelo. Agora, ele simula, e aí o Klaus vem imediatamente dar o segundo amarelo e automaticamente ele é expulso de campo aos 16 minutos do segundo tempo e muda a dinâmica da partida, Chico. E foi patética a simulação do Yuri, né? Vamos combinar. Tá previsto na regra, é conduta antidesportiva. A questão é, que a gente estava discutindo antes aqui, dificilmente você vai achar um árbitro punindo um jogador por uma simulação fora da área. Assim como tem algumas regras que elas estão lá no livrinho, mas, por exemplo, vocês já viram alguma punição do goleiro que fica mais de 6 segundos com a bola? Tá na regra. Raramente. E isso nunca acontece. Por quê? Porque normalmente o árbitro contemporiza. Ele espera uma, duas, na terceira ele vai lá e dá o cartão. Nesse caso, eu acho que o Klaus poderia ter tido a sensibilidade de conversar com o Yuri e dizer, pô, irmão... E você trouxe um aspecto no programa que o Yuri até o momento não tinha feito nenhuma falta. Isso não quer dizer nada. Pode fazer a primeira falta e ser violenta e ser expulso. Só que aí a reclamação seria dos palmeirenses falando que ele pipocou, né? Total. Porque aí será que iam reclamar? O palmeirense ia falar, pô, o cara já tem amarelo, faz uma palhaçada dessa, você não vai expulsar o cara. É que se fosse dentro da área, eu acho que ninguém discutiria. Como foi longe da área, teoricamente, o Klaus, eu acho que ele, cara... Deu um excesso. Eu acho que ele foi rigoroso, porque assim, se o Klaus faz assim, ó, levanta e joga e segue o jogo, ninguém ia falar nada e acho que dificilmente a gente estaria discutindo isso aqui no programa. Com certeza. Mas o Yuri Alberto pagou pra ver, gente. Ele pagou pra ver. Eu, se fosse o árbitro... É que foi ridículo, se fosse o árbitro, acho que não daria um segundo cartão amarelo no momento, jogo quente, deixaria a bola rolar, porque a posse de bola era do Palmeiras, poderia tentar ligar o contra-ataque, uma jogada. Mas não acho um absurdo também, diante de cena tamanha patética por parte do Roberto desse lance aí. Mas aí que nasce a burrice também de chutar a bandeirinha, né? Porque ele correu risco porque ele estava amarelado também. Se ele comemora o gol normal... Não, e aí você já tem o amarelo e simula, entendeu? Tomar, talvez. É um cartão perigoso, até porque o árbitro não pode olhar o VAR depois de um segundo amarelo, né? Isso. Vai que o Yuri tropeçou ali no gramado, tá? É que o Klaus foi muito seguro. Pra mim, quando o Chico fala assim, tá na regra, tá na regra. O Yuri, sabendo que estava amarelado, correu risco, então eu não consigo condenar o Klaus. Que para mim o Klaus, muitas vezes em clássico, faz uma arbitragem fraca, que é aparecer mais que o jogador. Eu penso isso muitas vezes, tá, sobre o Klaus, muitas vezes. Só que nessa daí o Yuri correu risco na frente do Klaus. O Klaus foi muito seguro, ele viu que, o Yuri tentou simular, ainda tentou passar a perna ali para bater no jogador do Palmeiras. Então eu não consigo culpar o árbitro, para mim a culpa é do jogador que fez e tá expulso. André Ramalho se envolveu num lance que para muitos foi pênalti. E seria pênalti para o Palmeiras, mas a arbitragem não marcou. E vocês falaram na segurança do Klaus. Nesse lance, ele chega muito junto e diz, eu vi. Ele chamou para ele a não marcação da penalidade. Everton, você teria marcado esse pênalti? Acha que o Klaus acertou? Agora, Gabriel, foi pênalti? Pênalti pra mim é claro, né? O Rian... Cristalino, que nem uma vaca sem louca ali no Olha o Kaká. Faz uma baita jogada, pênalti claro, né? O Rian sai da bola, mas a perninha fica, né? O toque é claro, pênalti claro. E pra mim, cara, a imagem é inconclusiva. Eu não consigo crer que não dá pra cravar que o jogador do Corinthians invadiu, né? Porque acho que talvez seria imagem pra VAR. E é o que o Chico falou, né? Se o pé dele tá fora da área e o corpo tá dentro da área, isso não configura invasão, né? Então... eu acho que o Abel não precisava ter chorado por isso, né? O Palmeiras parece que vai
levar isso para a Federação Paulista, eu já acho exagero demais. Aceita que perdeu o pênalti, teve a chance do jogo, perdeu, desperdiçou e vamos para o próximo. É treinar, se preparar para voltar para o próximo derby melhor. E a gente não falou do Richard Rios, eu tô indignado com o erro do Richard Rios, porque a gente está falando muito do Estevão. Mas não tem sido, talvez, o grande destaque do Palmeiras esse ano? Bem. Até não agora? Não ontem. Não, ontem tem sido o jogador mais eu não achei o jogo dele ruim regular ontem, do Palmeiras. Mas foi o erro capital, né? É, um erro individual. Logo no pé do Memphis, cara. E aí mas o passe também veio na fogueira pra ele ali, né? Sozinho, meio campo, dava pra ele devolver, dava pra ele fazer muita coisa. Ele tava sob domínio da bola. Ele tava sob, cara. Só pra questão do pênalti, alguém aí não marcaria essa penalidade, Capelães? Não, pelo amor de Deus. Até a família do Rian marcaria. Pelo amor de Deus. Esquece. Até a Mila marcaria? Não, essa não. Com certeza está no VAR lá com a Daiane Muniz, não teria mais. Mas essa invasão aí, vamos falar a grande verdade aqui, se a gente conseguir mostrar, na minha avaliação, eu vou me apoiar na regra de novo, tá? Para não fanfarronar o negócio. Quando o jogador está com o pé não dentro da área, mas está com o pé projetado, a falta acontece caracterizada fora, certo? Tô falando de falta, não da invasão ainda. Quando o jogador do Corinthians não estava com o pé dentro da área, ele ainda é considerado fora, por mais que ele esteja com a projeção do corpo dentro da área. Isso. Então, para mim, de acordo com a regra, não é invasão. É um chororô gigantesco para desviar, de novo, uma fraquíssima atuação do Palmeiras. E ao invés de ele ficar chorando tanto com a arbitragem, deveria entender por que o time dele só vive de chuveirinho na área, principalmente quando tem um jogador a mais. Não teve invasão. Sgarbi, você tem essa convicção, porque até agora, 12h42, não há uma imagem conclusiva, perfeita, para dizer invadiu ou não invadiu. Aí a gente vai para a regra, você olha por vários ângulos e realmente é difícil cravar que aconteceu a invasão. É bem difícil, né, Rê? Por isso que eu acho que o Abel ele tinha que tomar um pouco mais de cuidado na hora que ele vai numa coletiva e fala tão incisivo assim que teve um erro da arbitragem nesse lance. É difícil. Eu vendo a imagem, e é uma imagem para mim não é conclusiva agora, não consigo concluir algo agora, para mim teve a invasão. Minha opinião vem da imagem. Só que precisaria de uma análise do VAR, tudo, e eu não sei se o VAR checou, né? Claro que tem que ter checado. Falaram, sai uma notícia de que a comissão estava reclamando porque o quarto árbitro estava falando, Klaus, espera que estão checando, e o Klaus mandou o jogo seguir. Falaram que teve isso, numa matéria que saiu, se eu não me engano, não lembro agora se foi o UOL, não lembro agora. Não duvido. Mas foi o que foi dito. Klaus, gente, ele é um cara que nas suas arbitragens, ele não fica esperando aquela muleta, ele não fica esperando o VAR. Ele toma as decisões, certas ou não, ele chama a responsabilidade para ele. E quem tá no VAR sabe disso, né, Chico? Exato, e era a Daiane Muniz. Então, assim, que é uma ótima árbitra de vídeo, mas é difícil contestar a autoridade do Klaus, né? E é um lance difícil mesmo de você concluir. Eu imagino que o VAR tenha checado. Agora, o que o Capelães disse é verdade, só que o pé dele tem que estar atrás da linha, inclusive. Por quê? Porque a linha faz parte da área. Então, se o pé tá na linha, caracteriza a invasão. Agora, era só o dele? Tem outros também. Será que nenhum jogador do Palmeiras estava com o pé na linha? E aí tem o que a regra mudou também, que você precisa gerar impacto para punir a invasão. Só que no caso, justamente o João Pedro, que o Abel reclama, é o cara que chega antes do Estevão, né? No rebote do Hugo. E assim, é uma questão muito minuciosa aí, né? Chico, mostra essa regra pra gente aqui, pode ser no telão. Claro. Porque aqui, é interessante para todo mundo conhecer e entender qual é a regra pra gente poder falar sobre invasão na cobrança de pênalti ou não. O livro de regras, ele tem exatamente todas as simulações do que pode acontecer, ó. Se, por exemplo, fosse um jogador do Palmeiras que tivesse invadido, se a bola tivesse entrado, repetia. Se aconteceu o que aconteceu no caso, né, a defesa do Hugo, era tiro livre indireto, já não tem repetição. Se fosse só um jogador do Palmeiras que tivesse invadido. Aí, aqui foi o caso que aconteceu. No caso, não foi gol. Foi não gol, repete-se o tiro penal, porque aí, se fosse apenas o João Pedro choca a invasão. Um jogador ataca. Aí, quando são os dois, né, repete sempre, sendo gol ou não gol. Então, por isso que a gente consegue definir, o Abel até brincou, né? Na minha TV, a não ser que as pessoas estejam vendo em outras TVs, ninguém conseguiu concluir, só o Abel, de que houve invasão. E se invade uma dúvida aqui que eu tava com Capela e eu fiquei nessa dúvida, se invade a meia-lua ali da área, tem que voltar também o pênalti? Sim, porque, na verdade, assim, você precisa... Na verdade, todos os jogadores precisam estar 9,15 metros atrás da bola da marca da cal. E 9,15 metros é justamente aquele raio da meia-lua. Então, os jogadores têm que estar atrás da área e da meia-lua para caracterizar Mas esse é o tipo legal. de regra também igual aos 6 segundos também, né? Porque sai de gol. Quando sai o gol, ninguém fica vendo quem invadiu, quem não invadiu. Você sai o gol, gente, num derby... Com 47 minutos do segundo tempo, o Hugo faz uma defesa homérica de um dos principais jogadores do futebol brasileiro.
Não sei se algum árbitro teria coragem e alguém estivesse no VAR de marcar para voltar essa cobrança. Nossa Não, o Senhora. Hugo é muito monstro pegando pênalti. Não é? Aí imagina a polêmica se tivesse acontecido também. Nossa, aí Não, o mas Klaus... Everton, você viu invasão? Então, Renata, vamos lá. Primeiro, só fala para o Capelandes. Não prestou atenção no que eu falo, porque fica na resenha paralela. O Ramalho faz quase uma defesa de goleiro. Até o Amorim pipocou para se posicionar aí. Pênalti. Agora, esse lance aí, para mim é o seguinte. Klaus, essa discussão toda que está acontecendo aqui e no mundo inteiro, todo mundo que está falando desse lance aí está falando por sua culpa. Porque se você deixa de ser menos autoritário e busca apoio no VAR, e não estava tendo essa resenha. De fato, as imagens são inconclusivas, mas pelo que eu percebo, antes do Estevão bater na bola, o jogador já está projetado com o pé dentro da área. Então, para mim, houve invasão. Exatamente o jogador que tira a bola no rebote. Né? Para evitar a discussão, Klaus, essa culpa é sua. Então, essa vai para sua conta. Ele sai do princípio de que a invasão aconteceu. Mas tem gente que não acha que essa invasão aconteceu. Desculpa, tem 350 câmeras no campo. Como é que não tem um cara para conseguir concluir? A imagem inconclusiva, meu Deus. Pode ter sido isso, Gente, né? eu não 47. acredito que o VAR não tenha checado. Ah, eu duvido. Eu não posso acreditar que o Klaus já, rapidinho, vamos. Gente, tem que checar. Claro. Todo pênalti, toda cobrança. Rapaz, isso aí é Isso aí é um negócio que vai dar ainda muita confusão nos programas esportivos. Mas assim, cara... Pô, não dá pra também querer voltar essa cobrança. Acho que nem se fosse a favor do Corinthians, eu falaria pra voltar, sabe? Não acho que tem que voltar, não. Poxa, se foi alguma coisa ali, foi centímetro pra lá, pra cá, não foi nada escancarado, sabe? E até agora não se tem imagem, o que é pior, sabe? Não se tem imagem. Se tem ali o avanço, independente do tanto, né, que invadiu a área, geralmente eles anulam quando é algo bem escandaloso, né? Um pé pra dentro, assim, um meio metro. Tem essa análise, né? Mas aí o Palmeiras quer arrumar motivo, sabe? O Estevão foi lá, bateu o pênalti e perdeu. O Hugo pegou, então assim, não tem muito o que fazer. Agora é lamentar que eles perderam a oportunidade de vencer um rival dentro de casa, né? Com a torcida ali, estádio cheio, torcida única, né? Cheio entre aspas, porque tinha uma parte ali interditada, porém, perderam a oportunidade, agora começou o chororô e eu quero saber a opinião de vocês. Diz o que vocês pensam, teve invasão, não teve? O que vocês acharam desse jogo? Comentem abaixo e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!